Olá, que Deus abençoe a sua vida. Estamos iniciando mais um programa Nosso Tempo. E eu gostaria de já iniciar este programa convidando você para participar conosco. Daqui a pouquinho, às 7h30 da noite, nós teremos a Noite da Revelação, ou seja, uma noite toda especial. Uma reunião, a reunião de quarta-feira é uma reunião para a salvação, para o cuidado da sua alma. Por isso, você pode se programar, você pode tomar a atitude de estar participando conosco ainda hoje desta reunião. Nós vamos agora ao intervalo e voltamos em seguida. Todo mundo quer ser feliz no amor, mas em meio aos desafios na vida amorosa, há quem pense que não existe mais solução para os problemas que enfrentam. A gente está casado há 38 anos. Há 12 anos de casada, a gente percebeu que precisava de fazer a terapia do amor, porque havia muita briga, muita ciúme, muita desavença em nossa família, em nosso casamento. Era muito ruim. Contendas, muitas brigas, e já era tipo de divórcio já. Tinha tudo de ruim acontecia no nosso casamento, na nossa vida. Brigas, traições. Eu lutava comigo mesmo, com minhas forças, né? Aí chegou um dado momento que eu cansei. Aí eu falei, pronto, basta. Aí eu fui procurar advogado, separação mesmo. Não tinha mais diálogo, a gente já não estava mais nem dormindo junto. Estava ali a separação mesmo, não tinha mais o que fazer. Na verdade, eu cheguei aqui solteira. Depois de um fim do relacionamento, eu tinha sido noiva por aproximadamente 4 anos. Então eu cheguei aqui destruída, enfim, frustrada, já desacreditada. Depois de tudo que eu passei, eu tinha entendido que eu não sabia me relacionar, né? Porque eu já tinha profissão, eu tinha uma situação até que estável, mas eu nunca tinha conseguido ninguém que me assumisse. E quando eu consegui, acabei vivendo um relacionamento abusivo. Uma decisão pode reescrever toda uma história. A gente ouvindo pela televisão, os testemunhos, né? O palestrante dando as palestras. Aí a gente decidiu a tomar essa atitude de uma resistência da minha parte, que eu achava que não ia funcionar com a gente. Eu falei, mas vamos lá para ver, né? Aí a gente decidiu a vir e foi que mudou. Se a gente não tivesse vindo pela terapia do amor, nós hoje não estaria junto, com certeza estaria separado. Hoje a gente vive um outro casamento, feliz, realizado. A Terapia do Amor é uma palestra para solteiros, casados, viúvos e divorciados. Nela, os professores Renato e Cristiane Cardoso compartilham conselhos e dicas sobre como alcançar a felicidade na vida amorosa. Você sofre por quê? Porque você às vezes não quer falar, você não quer comunicar. E tem que haver naturalmente uma comunicação saudável, uma comunicação respeitosa dentro do casamento. Então por isso eu procurei as palestras. Eu cheguei aqui nas palestras, eu só chorava, não tinha condições de trabalhar, porque eu falo que a vida sentimental, se você não está bem com os seus sentimentos, isso não é você com outra pessoa, é você com você mesmo, você não consegue fazer nada. Então eu não conseguia fazer nada, eu não conseguia trabalhar, eu não estava bem profissionalmente, eu não estava bem com a minha família, eu não estava bem com os meus amigos. Eu não tinha uma vida, eu estava muito dolorida mesmo, muito machucada, muito angustiada. E aí, quando eu cheguei aqui nas palestras da Terapia do Amor, como aluna, eu trouxe um caderno, então eu anotava tudo, eu entendi que eu precisava recomeçar. Então, assim, eu já tinha feito vários cursos, profissões, mas eu não tinha aprendido a me relacionar. Então, eu tratei a Terapia do Amor como uma escola mesmo. Hoje, a gente tem aproximadamente 5 anos juntos. E 2 anos e 3 meses de casados. E a gente casou depois de entender, né, como que era se relacionar, depois de ter aprendido aqui na palestra da Terapia do Amor, a recomeçar. Casamento não é você fazer a outra pessoa se sujeitar a você. Você está anulando aquela pessoa. Tem que haver
essa harmonia de eu me sujeitar a ele e ele se sujeitar a mim. Eu já frequentava outras palestras, no entanto eu tinha um preconceito em relação à palestra da terapia do amor. Eu achava que não era necessário, eu falava, pra que fazer? Achava que assim, era desnecessário. Mas aí quando a gente começou o nosso relacionamento, eu senti essa necessidade. Foi quando eu comecei a frequentar a terapia do amor. Isso tem 2 anos e desde então ela passou a ser a prioridade para mim. Então todas as quintas-feiras eu estou lá assistindo, aprendendo e aí eu trago isso para o nosso relacionamento. Quando eu comecei a aplicar o que eu aprendi aqui nas palestras, o nosso relacionamento ele mudou 100%. A gente teve qualidade no nosso relacionamento. Então eu comecei a compreender um pouco mais o que ele queria de mim, o que ele estava buscando. Ele começou a me entender melhor e aí a gente começou a caminhar no nosso relacionamento. Nosso relacionamento realmente ele só ganhou uma direção, ele só ganhou uma afinidade depois das palestras aqui da terapia. Depois que ele viu a mudança em mim, aí ele viu a necessidade dele também estar participando. E aí a gente começou a participar juntos. Tem valido muito a pena. E eu falo com as pessoas, você que está aí do outro lado, faça parte da terapia, porque realmente vai mudar o seu relacionamento. As diferenças, elas não devem ser problemas, elas devem ser riquezas que vocês vão acrescentando na vida de vocês. Participe você também da Terapia do Amor, nesta quinta-feira, às 20 horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Entrada e estacionamento são gratuitos. Veja que Deus, Ele pode e Ele tem o poder para mudar, para transformar a sua vida. Tudo só depende do Senhor e da Senhora. Você tomar a atitude de vir participar dessa reunião especial. Inclusive, vamos a este testemunho e voltamos em seguida. Qual o nome? Kate. Kate e? Ademir. Ademir. O que aconteceu? Vocês chegaram na terapia como? Quando eu cheguei, antes de eu chegar na terapia, eu tinha uma família totalmente destruída por brigas, vícios, desentendimento, não tinha diálogo. Então eu acabei criando um certo bloqueio na minha mente, raiva de homens, porque para mim todos os homens seriam que nem meu pai. Uhum. Então você tinha essa raiva, esse problema de raiva. Sim. Então eu chegava a não ter relacionamento sério com ninguém por motivos de raiva. E como que eram esses relacionamentos? Você maltratava os homens? Você não deixava prolongar? Como é que era a sua reação? Na verdade, as amizades me colocavam na cabeça de que ficar e não se apegar era o melhor motivo. Então, eu acabava ficando com um, com o outro, mas não tinha relacionamento certo justamente por esse bloqueio que eu tinha dentro de mim. Ficar e não se apegar. Exatamente. Qual era o saldo disso? Você ficar com várias pessoas e como é que ficava o saldo no seu coração disso? Eu não era feliz, bispo. Eu vivia numa solidão, porque tentava preencher algo que realmente eu não encontrava em ninguém. Uhum. Aí eu acabei encontrando as palestras da terapia do amor, justamente para me ajudar. Você veio porque você entendeu que tinha uma dificuldade, um problema em você. Exatamente, justamente por ver a minha família destruída, que eu não aguentava mais ver aquela situação, eu precisava de ajuda. Foi que eu encontrei, através de um convite, as palestras da terapia. Tu veio sozinha ou já estava com ele? Não, vim sozinha. Então você veio sozinho também. Sozinho também. E qual a sua história? Eu vivia de baladas, festas e era de ficar também, nada, sem compromisso sério. E não queria também, só que a minha família, eu tive uma educação cristã. Então, para mim, eu tinha a consciência dos erros que eu estava cometendo. E eu tinha o peso na consciência. Eu sabia que era errado. Mas eu não gostava de apontar o dedo para mim. Não gostava de ouvir que eu estava errado. E isso me gerava raiva. Eu tinha raiva. Afetava o meu orgulho. Eu queria consertar os meus erros por mim,
conta própria, né? Com a força do braço. E não era capaz. Só na palestra, na terapia do amor, né? Que eu vim descobrir até o amor próprio também, né? A cuidar de si primeiro, para poder amar outra pessoa. Eu digo princípio de depressão, porque eu bebia, eu dormia muito, então era casa e rua, casa e rua. Então era um ciclo vicioso. Eu não saía disso. Até que caiu a ficha, né, bispo? Caiu a ficha de que não estava fazendo bem para mim. Que era algo que era mais de anos fazendo isso. Até chegar a um ponto que eu não aguentava mais. E tudo que a gente quer é amar alguém, ter uma companheira também. É importante isso para o homem, né? Então eu entendi, né? A cada palestra eu fui aprendendo os ensinamentos, né? De que a gente tem que fazer a outra pessoa feliz e não querer alguém que me faça feliz, né? A aliança é isso. E no mundo, nas festas, nas baladas, no ficar, eu só era vem a mim. Não queria ajudar ninguém. As companheiras que eu procurava, o interesse era para mim, né? Egoísta. Era egoísmo. E ainda assim com a família, né? Porque eu não queria explicar, não queria que eles passassem esse passo, né? Não queria que eles ultrapassassem esse lado da minha vida. Não queria dar explicação. Porque gerava raiva, eu tinha raiva. Porque eu também não aceitava a situação que eu estava. Primeiramente, valorizar a mim mesmo. Depois eu passei a valorizar a minha família. E aí, com o passar do tempo, conheci ela na palestra também. A gente se conheceu, namoramos, noivamos, tudo certo. Casaram? Casamos. Vamos fazer 1 ano, bispo. 1 ano? Sim. E na palestra você chegou e o que as palestras te ajudaram a fazer? Eu cheguei nessa situação procurando ajuda, até que o pastor fez um propósito de entregar todos os seus traumas, medos, raivas, e eu falei, aquilo é para mim, vou fazer um desafio com Deus. Foi aí que eu cheguei, entreguei toda a minha vida no altar, é tudo ou nada. E aí, quinta após quinta, eu consegui me libertar, consegui ter alegria dentro de mim, consegui ser feliz comigo mesmo primeiro, para depois eu conseguir ser feliz e fazer outra pessoa feliz. Conheci ele nas palestras, a gente conversou, as ideias bateram, eu vi que ele era uma pessoa que também, né, entregou a vida dele no altar e vi que ele estava fazendo ele mesmo feliz. Eu falei, então agora a gente pode dar o passo que todos os casais devem dar. Frequentando as palestras, eu percebi que realmente a gente consegue ter uma família feliz através de Deus e do altar. Então eu falei, não, eu não posso ver os outros homens como meu pai. Pelo contrário, eu tenho que levar um relacionamento de Deus, um relacionamento sério, feliz para a minha família. Inclusive, hoje a minha família tem um testemunho vivo. E é isso que tem acontecido nas reuniões da Terapia do Amor. E você é o nosso convidado especial. Agora eu quero falar para vocês o que nós estamos vivendo nestes dias. Nós estamos numa caminhada rumo ao Getsemane. Inclusive, nós vamos colocar agora uma chamada que fala sobre o que vai acontecer agora no mês de dezembro, que é um propósito que estamos vivendo rumo ao Getsemane. Vai começar o maior período de intercessão por transformações de vidas. E agora, pela primeira vez na história, o Jardim das Oliveiras do Templo de Salomão será o local onde bispos e pastores se conectarão ao Brasil e ao mundo em uma imensa corrente de fé para clamarem por você. A partir de hoje, às 22h30, o início da caminhada da fé, rumo ao Jardim do Getsemane. Acompanhe ao vivo pelos canais TV Templo, na Grande São Paulo, Canal 10.1, CNT, Canal 21, TV Gazeta, Univer Vídeo, Rede Aleluia e pelos canais oficiais da Universal no Facebook e YouTube. Fique sabendo que existe uma solução para a sua vida.
E é por esse motivo, meu amigo e minha amiga, que você deve se esforçar para vir participar de uma das nossas reuniões. Hoje, quarta-feira, amanhã na Terapia do Amor, na sexta-feira também, nós temos a grande vigília que acontece ao meio-dia. Nós temos reuniões o dia inteiro, 7h30 da manhã, 10, 3 da tarde, 6 e às 7 horas da noite. Mas especialmente a grande vigília ao meio-dia. Você é o nosso convidado. Nós vamos a mais um testemunho de pessoas que têm vencido na Terapia do Amor e voltamos em seguida. Eu cheguei traumatizado, né, com muito complexo de inferioridade, muita tristeza, né, muitos relacionamentos que não dava certo por conta de traumas que eu tinha, através de família, né, que me ensinou muita coisa que eu vi que não era certo através da terapia do amor, que era pornografia, prostituição. Então eu vi a mulher como um pedaço de carne. Eu, com meus 10 anos, eu fui molestada. Primeiro com 7 anos, com 10, com 12 anos aconteceu a mesma coisa. Então eu já comecei a ter medo dos homens. Com 15 anos eu sofri uma tentativa de abuso, né? Mas mesmo assim eu até me relacionava com homens, mas eu tinha medo. Eu até começava um relacionamento, eu mesmo criava uma situação para terminar, porque eu não confiava, eu não conseguia acreditar que um homem pudesse amar uma mulher, tratar bem uma mulher. Aí eu cheguei na terapia do amor através de uma tentativa de suicídio, né? Chegando na palestra, a primeira coisa que mudou foi que eu entendi que eu precisava me curar. Eu tinha que esquecer o passado, enterrar o passado e fazer tudo diferente. Aí eu comecei a me tratar, cada ensinamento eu colocava em prática, perdoei, precisava perdoar e também me perdoar. Tudo foi mudando, a minha mente mudou, já veio um pensamento, eu tô pronta, eu posso conhecer uma pessoa. Aí foi quando eu conheci meu marido. Na terapia do amor, eu aprendi a ser um homem de verdade e minha visão sobre as mulheres mudou. Eu passei a olhar as mulheres de uma forma mais carinhosa, amorosa. Hoje o relacionamento da gente é feliz, graças às palestras da terapia. A gente aprendeu muito, tem aprendido, a gente não vai parar porque é um ensinamento que é para a vida inteira. O nosso casamento é maravilhoso. E agora eu quero chamar a sua atenção para o que vai acontecer neste domingo. Nós teremos o domingo dos pedidos não atendidos. Você tem se deparado com situações assim? Tem algum pedido que o senhor, que a senhora tem feito, talvez repetidas vezes? Você tem feito esse pedido para Deus, mas até agora não foi atendido? Então, neste domingo, esteja conosco na grande concentração de Fé e Milagres que acontece aqui na Universal, na Rua Padre Chagas, 3536, bem no centro da cidade. A nossa concentração de fé inicia-se às 9 horas da manhã. Assim, aqui você vê no vídeo a nossa catedral e você será muito bem-vindo. Temos estacionamento gratuito e, com certeza, quando você pisar os pés neste lugar, você pode ter na certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Gostaria que você preparasse o seu copo com água para que possamos orar junto com a Mary Martins daqui a pouquinho. Está escrito: tudo o que pedirmos em nome de Jesus, receberemos. Mas você já pediu tanto e ainda não teve resposta. Você tem buscado o Espírito Santo, mas ainda não recebeu. Um pedido que ainda não foi atendido. Aquilo que você tanto quis, pelo qual tanto tem lutado. Por que o aparente silêncio do céu? Se o pedido foi feito em nome de Jesus, como Deus não atenderia? Se você busca essa resposta, tem a oportunidade de finalmente receber. Neste domingo, 23 de novembro,
o Domingo dos Pedidos Não Atendidos, às 7, 9h30 e 18 horas. 1 hora antes de cada reunião, pastores e bispos estarão à disposição para atendimento gratuito. No Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e em todos os templos da Igreja Universal. Meu nome é Ana Clara Figueiredo, tenho 43 anos e sou cirurgiã dentista. Na minha adolescência, eu tive muitos complexos de inferioridade, depressão, e eu vim de um lar que os meus pais deram do bom e do melhor para mim. Tive uma boa educação, criação, melhores estudos. Só que com o passar do tempo, na adolescência, eu me via sozinha. Eu me via triste, abatida, amargurada. E com isso, na vida sentimental, eu sofria muito. Eu tive muitos problemas, não tive muitos relacionamentos, mas os poucos que eu tive, eu era frustrada, eu era infeliz, mas por causa da minha insegurança. Eu tinha muita insegurança, muitos ciúmes das pessoas, inclusive não só pessoas que conviviam comigo, mas às vezes pessoas que nem conviviam comigo, eu também tinha muita insegurança. Na época dos estudos, da faculdade, eu tinha muitos amigos, né? Só que com o passar do tempo, as minhas amigas tinham namorados, tinham relacionamentos, uma delas inclusive ficou noiva na época, mas eu não tinha ninguém, eu era frustrada na minha vida sentimental e passava pela minha cabeça, por que eu não sou feliz? Porque eu tenho tudo, eu tenho estudo, eu tenho família, eu tenho pais que me amam, mas eu não tenho alguém para amar, para dizer que você é minha namorada, e por conta disso eu fiquei por muito tempo frustrada, mesmo estudando, até que então, no último ano de faculdade, eu conheci um rapaz, que hoje é meu atual esposo, só que o nosso namoro era muito conturbado. Ele me traía, ele mentia muito, tinha muita insegurança da minha parte, muitos ciúmes. Eu, por muitas vezes, não confiava naquilo que ele falava, porque ele mentia muito. Era uma coisa interna mesmo, porque eu sofria de depressão, né? Eu ainda tinha o complexo de inferioridade, e com isso eu fui me anulando em muitas coisas. A depressão me levou a ser uma pessoa muito amargurada, triste. Eu vivia muito sozinha, né? Então eu estava rodeada de amigos, de familiares, mas eu sempre estava sozinha, né? Eu me sentia sozinha. E aquele vazio me fez ver que eu não era feliz e que eu precisava de ajuda. Quem me trouxe para a igreja foi a minha sogra, a Dona Maria. Ela via o meu sofrimento de querer fazer dar certo o meu relacionamento no namoro com o filho dela, e ela me levou. A primeira vez que eu cheguei na igreja foi uma sexta-feira, e quando eu cheguei, eu não tinha preconceito como as pessoas falavam, né? Porque eu cheguei numa reunião de libertação, eu não tive medo, eu tinha, sim, uma curiosidade de saber como que era o trabalho da igreja. Eu comecei a frequentar a igreja, na época o meu namorado, que é atual esposo, também começou a frequentar a igreja, ele numa cidade, eu em outra. E assim a gente foi, de fé em fé, a gente foi aprendendo, né? Eu vi que aquele meu sofrimento de tristeza, de angústia, de amargura, era espiritual. Eu precisava de um tratamento espiritual. E eu precisava de ajuda. Tanto é que quando eu cheguei na igreja, uma obreira me acompanhou, me ajudou. E uma das primeiras reuniões que eu vim, por conta da minha vida sentimental, abalada, né? Eu vim para a terapia do amor. E eu precisava de ajuda. Então, na terapia do amor, eu aprendi a me curar, a ver o que eu fazia de errado, o que eu podia melhorar. Eu precisava crescer como pessoa, eu precisava amar mais a mim do que as outras pessoas, né? Então, a gente precisa se reconhecer, saber o que a gente faz de errado, para a gente aprender primeiro, para depois amar as outras pessoas, ajudar as outras pessoas. E depois de algum tempo de namoro, nós casamos, nós ficamos noivos e aprendemos na terapia do amor, o amor inteligente, a como se portar, a como amar, a como cuidar um do outro. E nós casamos
E para receber o Espírito Santo, eu busquei mais, eu busquei ler mais a Bíblia, ler mais os livros do Bispo Macedo, as orientações, eu ia mais à igreja. Então isso foi me enchendo, me preenchendo, foi me ajudando a entender como que era, o que era o Espírito Santo, qual era a vontade de Deus para a minha vida. O dia que eu recebi o Espírito Santo foi numa quarta-feira, numa reunião de busca. Eu tive um gozo na alma, eu tive vontade de sair, de abraçar todo mundo, de falar que Jesus existia, de que Deus era maravilhoso. E era tudo que eu precisava. Durante muitos anos eu sofri. E ali eu vi Deus, o cuidado dele. Não adiantava eu estar casada, não adiantava eu ter profissão, não adiantava eu ter dinheiro. Eu precisava dele. Eu precisava do Espírito Santo para me preencher. E eu sou muito feliz de estar na igreja, muito feliz dos ensinamentos, de tudo que eu tenho aprendido. Quando a gente tem o Espírito Santo, a gente tem paz, a gente tem amor pelas almas, a gente tem amor pelas pessoas. A minha casa é um pedacinho do céu. O Espírito Santo hoje, para mim, significa um pai que me ajuda a cada dia, que me auxilia, que me exorta, que puxa minha orelha, mas um pai que me ama muito. E eu tenho muito a agradecer ao Espírito Santo, a Deus, pelo cuidado que Ele teve comigo, pela paciência que nós, seres humanos, muitas vezes não temos a mesma paciência. Mas Deus teve paciência comigo, me cuidou, me podou, me ajudou e colocou pessoas no meu caminho para me ajudar também. Então isso eu agradeço a Deus e hoje eu sou muito feliz. O Espírito Santo para mim é tudo. Amigo e amiga, entenda, a sua vida, ela pode e ela vai mudar, se você tomar a decisão de vir lutar. Se prepare para a oração. É momento de elevarmos nossos pensamentos aos céus e unir nossa fé para pedir a bênção do Senhor por todos os trabalhadores. É momento de oração com Mary Martins. Ó meu Pai, nós estamos diante de Ti e diante do Senhor não há nada que possamos esconder. Meu Senhor, esta pessoa que está orando talvez esteja passando por um momento muito difícil. Ela quer recomeçar, ela quer deixar de lado o passado, ela quer ter forças, mas não tem. Se sente fraca, se sente, meu Pai, amarrada lá atrás naquilo que aconteceu. Ó, meu Pai, quebra todas as amarras, quebra todas as correntes, limpa o coração e a mente desta pessoa para que ela possa recomeçar através das forças que o Espírito Santo vai dar a ela, meu Pai. Limpa a sua mente de todos os traumas, rancores e que ela possa enxergar que o Senhor está com ela e que uma nova vida, meu Pai, está diante dos seus olhos, diante da sua vida. E que em nome do Senhor Jesus, meu Pai, ela possa receber de Ti esta certeza, esta segurança de que ela tem uma nova chance, de que ela pode caminhar adiante. Meu Pai, unge esta água com o Teu poder, que quando esta pessoa beber, ela receba dentro de si a Tua força e o Teu poder. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus, participe desta água com fé. E que através desta força que você recebeu, você possa vencer. Que Deus abençoe a todos. Amém. Nós vamos ficando por aqui e eu gostaria de falar para vocês que Deus está de braços abertos para lhe receber. Deus abençoe e até mais.